tarde a todos e todas, sejam bem-vindos ao último Link Convida de 2020, que também está encerrando a Semana da Linguagem Simples na Justiça, que a gente fez o evento ontem com a Heloísa. Eu sou a Márcia Ditzel, gestora do Link, e hoje eu recebo para conversar com vocês a Isabel Ferreira Lima, que é uma redatora, especialista, formada em letras, e ela coordena esse projeto de linguagem simples no IRIS Lab Gov, que é o laboratório do governo do estado, laboratório de inovação e dados, né, do governo do estado do Ceará. Mas antes eu também queria convidar minha amiga, que é uma amiga que a Rede Nacional de Inovação me deu este ano maluco, que é a Natália Esper. Ela é gestora de redes do IRIS, e a gente não se conhece pessoalmente ainda, mas ela é responsável pelas conexões, e foi uma das pessoas que também ajudou muito, me ajudou, inclusive no meu primeiro Zoom, foi você que me ajudou, Nath, lembra? Primeiro Link Convida, então a gente está sempre junto inventando alguma coisa por aí. Bem-vindas, meninas, a palavra é com vocês. Nath, dá um oi pra gente também. Oi, boa tarde a todos e todas, uma honra, muito obrigada, Márcia, pelo convite. Realmente é isso mesmo, isso é trabalhar em rede para a gente, né? A gente chama de cooperar para inovar, que no IRIS está como estratégia, né? Não é à toa que a gente gosta muito de ouvir e trocar, então a gente está muito feliz com esse momento aqui. Queria apresentar, compartilhar um pouquinho com vocês, só para vocês conhecerem um pouco mais essa visão geral do que o IRIS faz, e depois, conforme interesses, estamos de portas virtuais e presenciais com máscara abertas. Então, aqui, a gente fica sediado na Casa Civil, no governo do estado do Ceará, e o objetivo do IRIS, Laboratório de Inovação e Dados do governo, é disseminar a cultura de inovação para acelerar a transformação digital, né? A gente tem uma missão bem clara e dada diretamente pelo governador, né, de tornar um governo digital, tornar o Ceará um governo digital até 2022. E como que vai ser esse governo digital? Vai ser próximo cada vez mais do cidadão e da cidadã, né? Então a gente funciona com base em 3 eixos para atingir isso. Esses 3 eixos são o governo digital, a ciência de dados e a cultura de inovação. Bel, se você puder só dar um play para o pessoal. Isso. No eixo de cultura de inovação, a gente quer promover novas formas de trabalho, então a gente faz eventos, a gente faz oficinas para sensibilizar e aprender juntos, né, cooperando com outros órgãos, tanto do Ceará quanto nacionalmente e internacionalmente. A ciência de dados a gente trabalha muito em parceria com outro laboratório, que é o Insight. Então, em união, a gente tem um time de dados que trabalha integrando dados e tornando a gestão mais orientada a dados, né? E no governo digital, a gente também acelera projetos como portais de serviço, como o Ceará App, né, que é um aplicativo único de serviços do Estado. Toda essa frente, né, do governo nesse novo canal com o cidadão, colocando o cidadão no centro, né? O cidadão é único. Então, temos muita coisa para compartilhar, e é muito legal que a linguagem simples, ela transpassa tudo que a gente respira tem que ser em linguagem simples, e perpassa todos esses projetos. Então vai ser ótimo aqui vocês conhecerem através dessa lente, que eu sou muito apaixonada, e passo a palavra aqui para a nossa grande especialista incrível, a Bel, para contar para vocês. Bel, muito bem-vinda mesmo, obrigada por você ceder teu tempo, que eu sei que a sua agenda também é maluca, essa semana você estava em 1000 lugares ao mesmo tempo, mas é um prazer enorme, uma honra a gente te receber para falar sobre esse tema que a gente acha tão bacana e que ao mesmo tempo parece uma coisa muito longe, muito abstrata, muito difícil de aplicar em governo. Então eu queria que você contasse para a gente como que foi isso, a cultura mesmo, né? Eu estou com a pesquisa aqui, rapidinho antes da gente começar, para você falar isso, assim, como que foi, se funciona, dá para fazer, né? A pergunta que não quer calar, dá para fazer, porque ainda mais no judiciário a gente tem essa noção de que não, aqui não dá, tem o juridiquês, né? Então, eu quero trazer a Mariana,
né, que também é do IRIS, da Inovação Jurídica, para falar com a gente também, em breve. Então, mas eu queria que você falasse isso, todo esse movimento, como que vocês conseguiram. E você viu aqui, ó, então 57% das pessoas respondeu que participou ontem, né, da palestra da Heloísa Fischer, que foi uma palestra, um mini workshop. 17% das pessoas dizem que nunca ouviram falar na linguagem simples, conhecem zero, 35% já ouviu falar, 35% tem se informado e 26% já está começando a utilizar. Então, né, para você ter esse mapazinho de calor aí para a gente ver. E muito obrigada, a palavra é sua. Beijo. Obrigada, Márcia, pela recepção super calorosa sua e de todos que apareceu aqui para mim, a enquete. Bacana. Eu que agradeço, assim, o IRIS adora esses movimentos de troca, né, e de partilhas, enfim. Bom, você me apresentou, falou já de mim, eu não vou repetir, mas sou redatora atualmente, né, e coordeno o projeto de linguagem simples aqui do IRIS, que é o Laboratório de Inovação em Dados, que a Nath acabou de falar um pouco para a gente. Tenho muita experiência nessa área da linguagem, já passei pela academia, né, fiz minha formação em letras, tenho mestrado em literatura, passei também pela universidade como revisora profissional na editora da UFC, da Universidade Federal, e trabalhei também como professora na rede pública de ensino, né? Trabalhei no ensino fundamental e no ensino médio, na disciplina de língua portuguesa. E aí hoje eu mergulhei de cabeça nesse tema, nessa pauta da linguagem simples, que é mais um desafio para que eu me veja às voltas com a língua portuguesa, com a linguagem, com a comunicação, que é a minha paixão profissional, realmente. E aí, hoje, eu acho que é uma conversa super informal, que pode ser super dialogada, repleta de perguntas, de comentários de vocês, espero receber isso. Mas eu preparei uma apresentação e vou olhar aqui o meu tempo, porque eu sou muito empolgada com o tema, então eu falo. E aí a apresentação é mais para nortear aqui, e eu vou compartilhar a minha tela. Eu vi que muita gente já passou pela fala da Heloísa, né, ontem. A Heloísa, que é hoje a referência maior no Brasil, né, em linguagem simples, é a pesquisadora que tem esse conteúdo mais aprofundado, né, tem livro já, um livro que é um marco, inclusive, e quem vem disseminando aí e apoiando, inclusive, os governos a estruturarem esses projetos, né. A Heloísa é uma parceira aqui do IRIS também. Então, esse projeto do IRIS, ele começa com o IRIS, certo? O IRIS está completando 1 ano, a gente está comemorando durante essa semana, desde a semana passada, estamos comemorando esse primeiro ano do IRIS, e a Linguagem Simples é um projeto que nasce junto dele. Nasce junto dele por quê? Porque o IRIS surge nesse contexto de transformação digital no Ceará, e a gente entende que a linguagem deve acompanhar, desde o início, esse processo de transformação digital, né? Se a gente está tendo uma transformação de processos, uma transformação tecnológica e uma transformação humana, óbvio que a comunicação e a linguagem aplicada a essa comunicação também vai se transformar, né? Então, é um novo olhar para essa comunicação que a gente precisa ter, né? Sobretudo nesse meio digital e nos novos tempos, nesses tempos agora que estamos vivendo, né? Então, transformação, a revolução digital, ela se faz com palavras claras. Isso é uma frase da Sandra Fischer, que é uma pessoa também dedicada à linguagem simples lá em Portugal, em Lisboa, né? Então ela fala isso e a gente concorda com isso, né? Preciso que a linguagem esteja junto desse processo. É que essa linguagem difícil de entender, ela vai criar barreiras, né? Essa linguagem de governo, essa linguagem de todos os poderes, né? Do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, se ela for uma linguagem difícil, a linguagem que é dirigida a uma população comum, ao cidadão, à cidadã, se ela for difícil de entender, ela vai criar automaticamente
uma série de barreiras, né? E pior, ela vai diminuir a confiança dos cidadãos e das cidadãs no governo. Aí eu falo de governo porque é o caso aplicado aqui, é o nosso caso, né? A gente está dentro da estrutura do governo do estado do Ceará. Então, a gente tem esses dois pontos, barreiras, né? E diminuição da confiança. Essa diminuição da confiança pode ser geral, né? Porque uma linguagem, uma comunicação não efetiva, não acessível, ela realmente vai provocar essa ruptura, vai provocar essa quebra de confiança. Nada mais nocivo, nada pior do que uma população que não confia no seu governo, né? Ou que desconfia, né? O que é pior. Então, o projeto, acho que tem alguém com o microfone ativado. Aí, o projeto, ele nasce com duas reflexões, tá? Principais. A gente dá esse pontapé refletindo, porque falar sobre linguagem simples, a Heloísa até deve ter falado isso ontem, né? É refletir, é questionar, é debater, é pensar, é sair de uma zona de conforto, né? Realmente problematizar. Essa é a ideia, né? Problematizar. Então, a gente se faz duas perguntas, né, principais por aqui, como pontapé. Primeiro, como os cidadãos e as cidadãs estão recebendo e entendendo a comunicação do governo. Ter essa preocupação em mente, sabe? Muitas vezes a gente está dentro do nosso ambiente de trabalho, produzindo conteúdos, mas a gente não se dá conta de como esse conteúdo está chegando lá fora, está chegando na ponta, está chegando no cidadão, está chegando para o público-alvo, né? Como é que está sendo recebida essa comunicação? Será que ela realmente está sendo entendida, compreendida? A gente precisa, enquanto gestor, servidor, colaborador, produtor de conteúdo e comunicador, parar para pensar nisso o tempo todo. E é uma pergunta que a gente deve se fazer constantemente, né? Sempre. Ter essa preocupação. E a segunda questão será que nós estamos produzindo textos acessíveis, realmente acessíveis e que geram confiança no cidadão? Então, mais uma vez, a questão da confiança, muito importante, né? E a questão de um texto público acessível, né? Será que nossos textos estão acessíveis? Eu tô aqui, eu tô falando de um lugar que é vizinho à imprensa, aqui da Casa Civil, e tá jornalista, vocês sabem, burburinho, tá atrapalhando ou tá ok? Tá ok, Márcia? Ok, dá para ouvir no fundo assim, mas não. Tá Tua voz tá bem atrapalhando? nítida. Não, tua voz tá bem Ah, nítida. Assim. tá joia. Então vamos seguir. Então, então a gente começa com esses dois questionamentos, essas duas reflexões super pertinentes. E aí eu vou agora também puxar um pouco, talvez, rememorar para quem esteve ontem, passar um pouquinho para quem não esteve com a Heloísa, né? O que é a linguagem simples, afinal de contas, né? A linguagem simples, gente, ela é uma técnica, tá? É uma técnica de comunicação, uma técnica de redação. E, além disso, ela é uma causa social, ela é um movimento social. Ela começa como um movimento social e ela tem um objetivo bem definido, tá? Muito, muito claro, que é de organizar e redigir a informação para torná-la mais fácil de ler e entender. Então, em linhas gerais e muito resumidamente, seria isso: pensar nessa redação organizada, né, de maneira a tornar a informação mais inteligível, mais fácil de entender e de ler, tá? Tenho muito isso em mente, a questão da organização desse conteúdo, como é que se estrutura esse conteúdo. Ela começa como um movimento, como eu falei, desde antes dos anos 1970, lá para os anos 1940, já se começa a ter uma preocupação com essa recepção desses textos, né? Se há uma compreensão. Então, nos anos 1940, a gente tem os primeiros testes de legibilidade aplicados lá nos Estados Unidos, né? Para medir o grau de compreensão, são criadas escalas de legibilidade. Mas nos anos 1970, que é o que eu trago aqui, ganha muita força e surge o Plain English, que é o inglês simples, né? Traduzido ao pé da letra. Esse grande movimento puxado pela sociedade civil, por consumidores, né, que
começavam a exigir, né, o direito de entender e acessar as informações públicas, as informações jurídicas, as informações administrativas, para que pudessem ter acesso aos seus direitos, pleitear os seus direitos, né, conquistar os seus direitos e mesmo cumprir as suas obrigações, né? Então, textos que regulam o cotidiano das pessoas, eles precisam ser entendíveis, né? E aí, não vou na linha do tempo aqui, que não é o caso, mas assim, aqui no Ceará a gente começa nesse ano louco de 2020, né, ano de pandemia, a gente começa esse projeto ambicioso, audacioso, né, mas muito, muito pertinente e muito urgente, de pensar a linguagem do governo, inovar na linguagem do governo. Então, o Ceará acaba sendo pioneiro no Nordeste, mas no Brasil, para nossa imensa surpresa e felicidade, já existem vários núcleos se interessando pela linguagem simples, né, nas várias esferas, e aplicando já, estruturando métodos, né. São Paulo é o pioneiro, né, a Prefeitura de São Paulo, através do Laboratório 011 Lab, vai ser o primeiro a estruturar um programa municipal de linguagem simples. Eles já têm legislações para regular esse uso, né, dentro da administração municipal, em todos os órgãos. Tem um decreto, tem uma lei e já tem esse programa bem consolidado de linguagem simples. A gente também tem núcleos no governo federal, no Ministério da Economia tem a Secretaria de Governo Digital, que também já vem aplicando linguagem simples. Tem vários núcleos aí que estão surgindo e que vêm se interessando pela linguagem simples e entendendo a linguagem simples como algo possível, viu, Márcia? Super possível e super urgente, né? Então já está começando a ter esse entendimento. E aí, só para dar também uma última informação para vocês sobre questão de tempo, né? Imaginem que a Suécia já faz uso da linguagem simples e já pesquisa a linguagem simples há 30 anos, tá? Há 30 anos eles vêm numa caminhada de colocar a linguagem simples dentro dessa estrutura, né, de governo. E hoje eles já contratam linguistas, né, que é muito importante. Contratam linguistas para realmente se dedicar a essa questão da linguagem dentro da comunicação de governo. Eu trouxe aqui um exemplo da linguagem simples no plano da oralidade, é super interessante. Essa série é uma série americana que já tem um tempinho, chamada Mad Men. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Tem no Prime da Amazon. Mas eu trouxe aqui um recorte, 40 segundos, para mostrar para vocês como, às vezes, também é complicado essa comunicação via oral, quando ela não é simples, tá, gente? Como ela causa ruídos e como ela não chega, muitas vezes. Eu vou colocar aqui para vocês. Nós temos algumas notícias. A primeira delas é que, vejam, recebemos más notícias da Mohawk. Eles suspenderam os trabalhos indefinidamente. Isso acaba causando uma tensão financeira à empresa. Então, nosso plano era distribuir bônus de Natal esse ano, mas de forma altruísta. Os sócios abriram mão de sua parte no interesse de recompensar a equipe por um trabalho bem feito. Vocês receberão os bônus e nós não. Maravilha! Bom, então aqui é um recorte, assim, um exemplo mesmo, para mostrar como às vezes a gente se fixa numa comunicação tão prolixa e com um vocabulário que não tem ligação com o público-alvo para o qual estou me dirigindo, né? E aí não tem, essa comunicação não ser efetiva, né? Os braços cruzados, a expressão corporal das pessoas vai dizer que aquela comunicação não se fez, e era uma excelente notícia, né? Mas não chegou, não conseguiu, né? As pessoas não conseguiram realmente captar essa mensagem. Então, é 40 segundos aqui para a gente entender, às vezes, e refletir como estamos nos comunicando também, né, nos nossos ambientes de trabalho e no dia a dia.
Bom, falando agora um pouco mais, voltando aqui para o projeto de linguagem simples do Íris, estou de olho no relógio, viu, Márcia? Mas assim, a gente traçou no início, né, um projeto, tem um projeto elaborado, um plano de ação, e o objetivo geral é inovar na comunicação do governo do Ceará com o cidadão e a cidadã, e favorecer uma nova cultura de escrita através da técnica da linguagem simples. Então, a gente acha que a técnica da linguagem simples é capaz de fixar uma nova cultura de escrita, uma nova cultura de comunicação. E aí é o grande desafio. Aí a gente sabe que é desafiador, é algo que diz respeito a uma gestão de mudança, né? Mudança de cultura, é gradual, é algo que é numa sequência, né? Não é rápida, tem resistências, mas é muito possível, né? E alguns países em que já aplicam há bem mais tempo linguagem simples já estão colhendo resultados positivos, né? Impactos muito positivos disso. Então, a gente tem essa ideia. A ideia do Íris é deixar muito bem plantada essa semente para realmente crescer essa nova cultura, né? A gente sabe que não é rápido, mas a gente entende que é possível, né? A gente tem plena confiança nisso. E aí, o Íris, ele tem algumas ações principais, né? Eu destaquei aqui algumas, e a gente começa, o projeto começa, né? E é uma sugestão para vocês, muita pesquisa, muita informação, muita leitura, né? Pesquisem tudo, todos os programas, todos os países que têm adotado linguagem simples, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, Nova Zelândia. Na América Central tem o México, que tem um programa espetacular de linguagem simples. Aí na América Latina tem a Colômbia, tem a Argentina. A Argentina tem um programa interessantíssimo, inclusive na área jurídica. É muito forte o projeto da Argentina no setor jurídico, na linguagem que eles chamam no espanhol é lenguaje claro, né? Então, na Argentina, eles têm uma ligação muito forte com o jurídico. E a Colômbia também, que é um país que vem se modernizando e vem tendo excelentes práticas, né, em todas as áreas. Tem um programa nacional de linguagem simples. A gente atua também fazendo revisões, né? Alguns projetos que a gente faz parceria, nem é o foco principal da parceria, mas a gente também, às vezes, entra com uma parte de revisão em conteúdos que já estão prontos, né, para a gente simplificar. A gente tem trabalhado também criação de conteúdos, que é algo que tem muito pouco ainda no Brasil, né, conteúdos brasileiros sobre linguagem simples, então a gente quer agregar, a gente quer também colaborar para esse aumento de conteúdos. A gente produz, dentro desse também, criação de conteúdos, a gente produz alguns artigos e já fez alguns webinars sobre linguagem simples. Mais recentemente, a gente tem focado nas capacitações, e aí o nosso foco está nas diretrizes. A gente entende que, como processo de gestão da mudança, é preciso institucionalizar, assim, entre aspas, essas diretrizes de linguagem simples, né, no cotidiano dos gestores e servidores. A gente também tem ação voltada para a formação de multiplicadores, e vamos começar a nossa frente de testes, né? Já estamos planejando para janeiro uma primeira bateria de testes de linguagem simples, né, com o cidadão. Depois a gente volta aqui para contar. E aí, nessa frente de capacitação, cujo nosso foco está nas diretrizes de linguagem simples, né, que a gente tem aqui, a gente tem 3 modelos, trouxe só para exemplificar, ilustrar para vocês, são modelos de oficina que a gente estruturou durante esse semestre, esse segundo semestre. Fizemos vários experimentos e chegamos nesses 3 modelos. É um modelo mais compacto de oficina, de 1h30, que ele é muito mais sensibilizador e para que as pessoas conheçam o que é a linguagem simples e o que não é a linguagem simples. A gente tem uma oficina em que a gente já cumpriu um pouco essa parte de sensibilização, então a gente vai mais focado nas diretrizes, e aí a gente trabalha uma aplicação prática, um exercício prático de aplicação de diretrizes, e a gente tem uma oficina mais avançada, que é praticar as etapas, né? A linguagem simples, aqui no Íris a gente tem como uma técnica que tem 4 etapas: o planejamento, a redação, a revisão e o teste, né? Então, a gente faz uma oficina em que os servidores experimentam essas
essas 4 etapas. Essa aqui é só para ilustrar também para vocês, uma oficina que a gente fez nesse semestre. Foi uma oficina presencial, mas bem pequena, obviamente, né? Não foi possível aglomerar. E aí a gente fez essa oficina presencial com a Secretaria da Saúde e aplicando as etapas, né? Essa foto é exercício da etapa de planejamento, e a gente criou alguns materiais que foi até super interessante, porque a gente trabalhou com papel e escrita à mão, e as pessoas hoje estão muito descondicionadas, né, a redigir manuscritamente, né, só no computador e na tela, e isso levou as pessoas a terem outras reflexões e a terem um esforço maior de reflexão sobre a língua, né, sobre vários aspectos, foi super interessante. E aí agora eu vou passar com vocês rapidinho sobre o que foi esse nosso ano aqui no IRIS, né, de experimento mesmo, de aprendizagem, de erro, muito erro, de acerto, né, de todas as experiências que a gente teve como laboratório, que é um espaço seguro, né, para essa experimentação, e mostrar para vocês como foi esse percurso, né. Essa ilustração foi uma facilitação visual incrível do Sidan, que é um parceiro também do IRIS, ele faz esse trabalho de facilitação visual, ele acompanhou um webinar da gente, que era exatamente a experiência da linguagem simples no governo do estado do Ceará. E durante o webinar ele fez essa facilitação visual. A Heloísa participou, foi muito bacana esse webinar. E aí eu vou mostrar aqui uma linha do tempo do IRIS, desse projeto da linguagem simples, né? Então, a gente começa, como eu falei, em dezembro do ano passado, em dezembro de 2019, e janeiro, né, foi o nosso ponto de partida. A Jéssica Moreira, que é a coordenadora geral do laboratório, é a pessoa mais entusiasmada, inclusive, com o projeto, que trouxe essa ideia, lançou essa semente aqui, conheceu a Heloísa em Brasília, em 2019, e aí trouxe para a gente, e a gente começa, então, a pesquisar, fazer uma pesquisa exploratória e os primeiros experimentos, né, em janeiro. A gente começa a fazer uma primeira aplicação de linguagem simples, baseada em materiais, né, de outros programas, em alguns textos informativos da Carta de Serviços do Estado, né? Então, aquele texto que é o que é, quem pode utilizar, quais são as etapas, né? A gente experimentou ali aplicar já diretrizes de linguagem simples. Aí, em fevereiro, a gente se preocupou muito em começar essa disseminação, e não poderíamos começar melhor, né? Começar com a especialista, a referência maior. Então, a Heloísa veio ao Ceará, ainda não estávamos no contexto da pandemia, e durante 4 dias a gente mergulhou numa imersão que foi muito produtiva e construímos um conjunto de mais de 20 diretrizes, e depois o laboratório fez uma síntese, né, e nós chegamos aos 10 passos para escrever em linguagem simples, né. E aí em março e abril super mudou tudo, a pauta do laboratório, rasgamos a pauta, no sentido de redirecionar, né, todos os nossos projetos, e nos alinhamos com as secretarias-chave desse momento, né, de contenção do vírus, sobretudo com a Secretaria da Saúde. Aí a gente trabalhou no Plantão Coronavírus, que é um chatbot, e fomos trabalhar na revisão de todo o fluxo, na construção desse fluxo e na revisão desse fluxo de atendimento virtual para o cidadão comum, né? Esse chatbot, ele tinha uma intenção de fazer uma triagem com a população para avaliar os sintomas e fazer o encaminhamento das pessoas para a rede hospitalar, ou então o encaminhamento para o teleatendimento, né? Assim, a gente tinha um atendimento humano também, então foi uma experiência muito interessante de linguagem simples, porque a gente experimentou ali simplificar termos que às vezes eram muito complicados, né? Termos da área da medicina, termos médicos e muitos termos novos, né? Que a pandemia acabou trazendo. Em maio, a gente começa um projeto bacana, que é um projeto de oficina de padronização de serviços públicos. Está acontecendo a atualização da Carta de Serviço, e aí a gente já incorporou um módulo de linguagem simples e experiência do usuário dentro dessa oficina para orientar os servidores, que são os servidores cadastradores da Carta de Serviço, a já usar essas diretrizes de linguagem simples e de experiência do usuário.
que é a outra frente que o laboratório vem avançando, né? E em junho e julho a gente começa também um trabalho, uma parceria super feliz com a Secretaria da Fazenda do Estado, fazendo a revisão, né, dos fluxos do atendimento digital da Secretaria da Fazenda do Ceará, da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. É um chatbot também, e ele começa esse chatbot com perguntas frequentes. Então, a ideia é que a gente simplifique essas respostas para que o cidadão consiga resolver imediatamente a sua dúvida via chatbot, e não precise acessar o plantão fiscal, não precisa acionar a secretaria de outra forma para tirar dúvida, né? Então, é um trabalho bem desafiador, porque aí é a linguagem fazendária, né? E a linguagem fazendária é muito amparada em legislações e dispositivos legais, então também trabalho de simplificação dessa linguagem. Já chegando mais para o final do ano, de agosto a novembro, a gente foi desenvolver essa frente de capacitação, essas oficinas que a gente batizou de Oficina de Inovação em Linguagem de Governo. E também fizemos uma parceria, a gente está começando uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. A gente deve eleger, nas próximas semanas, um documento e vai montar um grupo de trabalho para fazer uma simplificação desse documento que eles mesmos vão eleger lá dentro do órgão, né? Em dezembro, a gente também está começando outro experimento de simplificação, que é uma pequena parte do portal de conteúdo do Portal do Contribuinte, da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará. É um trabalho interessante também, porque o conteúdo diz respeito às questões da dívida ativa, né? E a gente conversando com a procuradora, ela disse que até mesmo os advogados têm dificuldade de entender, né, certas informações e que a população tem dúvida. O contribuinte tem dúvida em relação à dívida ativa, né? Então vai ser outra possibilidade aí da gente explorar essa aplicação de diretrizes. São essas as diretrizes de linguagem simples do governo do Ceará. Eu vou passar essa apresentação para a Márcia, depois vocês vão poder explorar. A gente vai passar todos os materiais que a gente já tem produzido até agora. Tem um link curto aí, um bit.ly/ferramentas-ls, se vocês quiserem já baixar, mas eu vou passar isso. E é esse conjunto, isso aqui é o coração do nosso projeto, tá? Porque são diretrizes, são orientações, é a chave para que as pessoas passem a escrever de uma maneira diferente. Isso aqui também é o que comprova que linguagem simples não é algo que vai emburrecer a população no sentido de baixar o nível ou diminuir o vocabulário da população, porque linguagem simples não é coloquialidade. Linguagem simples não é falar o cearês, né? Que a gente tem aqui o cearês. Se eu começasse a falar em cearês aqui, vocês não iam entender nada, né? Então, percebam que é isso, é eu falar com muita clareza para vocês, né? Se eu estivesse falando em cearês, vocês não estariam me entendendo, porque vocês são do Paraná, então vocês não iam entender muitas expressões. Então eu estou adequando, é o meu público-alvo, são vocês, né? Estou organizando a minha informação de modo que vocês me entendam o máximo possível, né? Então linguagem simples é isso, né? Eu não vou emburrecer, pelo contrário, é um trabalho super difícil, a concisão é algo muito difícil, né? A gente tem uma diretriz, que é a diretriz número 4, né? Redigir preferencialmente frases curtas em ordem direta, que é a ordem clássica da língua portuguesa, né? O sujeito, o verbo e o complemento lá no final, e na voz ativa. Olha, fazer uma frase mais curta evita erro gramatical, evita ambiguidade, né? É algo que facilita a compreensão imediata, né? Eu não preciso voltar lá para o começo para entender aquela frase, aquele parágrafo de novo, porque eu já esqueci quando eu cheguei no ponto final. Porque tem tanta frase subordinada, tem tanto substantivo encadeado, que a Heloísa deve ter falado ontem sobre o processo de nominalização e esse excesso de substantivos abstratos, que isso torna a minha comunicação muito mais difícil, né? Eu não vou alcançar. Muitas vezes, para a população que é alfabetizada com proficiência,
às vezes tem documentos que são difíceis de entender, porque é esse padrão, né? Frases muito longas, encadeamentos, muitos substantivos, né? Então, é algo que, por exemplo, para as lideranças, para a autogestão, é algo até que faz bem, sabe? Porque para uma tomada de decisão rápida, precisa entender, né, logo aquele documento. Então, eu estou sendo muito mais claro, mais objetivo, mais direto. Eu estou colocando o que é principal lá no início e não lá no final, né? Enfim, falei para vocês que eu me empolgava, né, com o tema. Deixa eu ver que horas são. São 4h40. Mas mais um exemplo aqui, um exemplo nosso, um exemplo de simplificação no chatbot da Cefaz, que eu falei para vocês. Olha só, a gente tinha esse conteúdo que vai para um chatbot, que vai rodar muito provavelmente nos celulares, né, dos contribuintes, das pessoas. E era assim, era esse parágrafo, essa parede de palavras aí, essa massa de palavras, né? Lá embaixo tem o direcionamento para acessar o portal, mas é uma coisa, acesse www.cefaz, aí vem aqueles símbolos, né, que às vezes a gente nem entende, clique em serviços, clique em rede sim, informe seu CNPJ e número de processo, solucione as pendências apontadas, né. Aí a gente já fez um primeiro experimento de simplificação, aí a gente já muda, né, até a pergunta mudou, né, ao invés de minha solicitação de inscrição estadual possui status em exigência, o que devo fazer? Eu já vou direto, né? O que devo fazer se minha solicitação de inscrição estadual estiver com status em exigência, né? E aí eu coloco, eu uso tópicos, né, para enumerar a informação. Isso faz com que a pessoa entenda melhor, porque a informação vai estar mais organizada, a retenção vai ser melhor, mais rápida. Eu uso esses ícones, né, visual, elemento visual faz parte da linguagem simples, né? A comunicação visual faz parte também da linguagem simples. A gente separa o site, coloca um link mais direto, né, coloca o link do computador, né, página da rede sim, no site oficial da Cefaz, e direciona a pessoa mais diretamente. Usa um você, que é até uma coisa engraçada, que quando a gente fez essa entrega, a servidora da secretaria estava dizendo, mas olha, você, eu não vou conseguir dizer você, é o contribuinte fica sabendo. Não é você, é uma ferramenta, é um chatbot direto para a população, né? O governo tem que se aproximar da pessoa e não se afastar, né? O contribuinte fica sabendo. Não é. Para isso aqui é adequado usar você, né? Para essa ferramenta. Porque linguagem simples também tem isso, né? É a questão de adequar, né? De ser conforme o público-alvo e o suporte, né? Assim, o veículo. Onde eu vou estar veiculando essa informação? Um dispositivo que é um celular, uma tela de celular pequena, né? Então, precisa ser algo realmente sucinto, organizado, para a pessoa entender logo a informação. Então, esse é um exemplo aí que a gente tem trabalhado. Naquela proposta também de o Íris criar conteúdos e materiais de linguagem simples, a gente pensou e criou os 8 passos para revisar a linguagem simples. Também está nesse link curto aí, o bit.ly/revisão-ls. É uma ferramenta que todo servidor deve ter na sua mesa de trabalho, né? Ele pode, depois que ele redigir, depois que ele escrever a comunicação, produzir o conteúdo, se fazer essas 8 perguntas básicas, né? Então, só para ler rapidinho, né? Por exemplo, a primeira, né? Comecei o texto com as informações essenciais, né? Eu já coloco de início, né? Não posso esperar que o meu leitor vá ler todo o documento para encontrar a informação essencial lá embaixo, né? Ou eu tenho que ficar escaneando ali para encontrar o que é preciso, né? Mas a questão do vocabulário, né? Eu utilizei palavras amigáveis e usuais, no caso de ser uma comunicação para o cidadão, né? Evitei tanto quanto possível os termos técnicos, os jargões, os estrangeirismos. Não se trata de abolir também, tá? Às vezes existem termos técnicos, existem protocolos a serem seguidos, que não podem ser rompidos, mas que eu posso dosar dependendo do público-alvo que eu vou estar me dirigindo. Se eu estou dentro de um ambiente
prioritariamente assim jurídico, né? Só jurídico, com pessoas que são da área jurídica e que falam o jurídico no seu cotidiano, ok, eu posso ter termos mais técnicos. Mas se eu for me dirigir à população, não vai fazer sentido, né? Eu preciso evitar o tanto que eu puder, né? Então, fala muito sobre isso, fala muito do movimento de revisar, o movimento de enxugar, né? De cortar o que não é essencial, cortar as palavras desnecessárias. Muitas vezes a gente fala a mesma coisa, 2, 3 parágrafos depois a gente está falando a mesma coisa. Às vezes a gente está produzindo documentos que a gente toma como base outros anteriores, aí faz um recorte e pega de outro, e de outro, de outro, e monta um documento, e às vezes esse documento fica repetitivo, fica prolixo, né? Então, hoje a ideia é muito mais de sintetizar. Agora, isso é difícil, isso é complexo. A linguagem é simples, mas o processo é bem complexo, né? Tem que dar uma suada para conseguir isso bem feito, né? Então é isso, gente. Olha só, não quero me estender, falo muito, mas vamos deixar aqui aberto também para quem quiser falar. E fazer esse convite, o Iris convida vocês a abraçarem mesmo esse movimento e colocar em prática a linguagem simples, né? No cotidiano de vocês, né? No cotidiano profissional, no cotidiano doméstico, né? Onde couber essa boa comunicação, essa comunicação efetiva, né? Muito obrigada pela atenção aí de vocês nessa tarde. Tempo é ouro hoje em dia, né? Super obrigada. E, Márcia, obrigada pelo convite. Fica aí, né, Natália? A Natália é nossa gestora de redes. E aí a gente tem as redes, tem o @irislabgov, que é o Instagram do Iris, a gente passa muita informação, tem todos os eventos do Iris, a gente gosta muito dessa partilha de conhecimento, então a gente faz muitos webinars, palestras, né? Tem LinkedIn, tem o Medium, que é onde a gente tem produzido alguns artigos, e no cartão, que é esse linkzinho aí, bit.ly/cartãoiris, tem todos os canais do Iris, todos os conteúdos e todas as questões. Eu vou interromper o meu compartilhamento para olhar para vocês, que eu não estava vendo a cara de ninguém, agora eu tô. Muito obrigada, Bel, sensacional mesmo. E eu gosto muito dessa noção de que é uma causa social mesmo. A gente está trabalhando, tem um movimento no serviço público, principalmente esse ano eu percebi isso, dessa humanização do serviço, né? E no judiciário, principalmente, onde o prédio afasta, a vestimenta afasta, a linguagem afasta, né? Então, está tendo esse movimento de aproximação com o cidadão, né? Com o usuário. E tem umas perguntas ali já para você. Você consegue ver ali no chat? Uhum. A primeira delas, para dar um exemplo de Nominalização. Ok. Nominalização é um processo quando eu crio nomes, né, substantivos, no caso, a partir de adjetivos, a partir de advérbios, a partir de verbos. Um exemplo bem simples, bem concreto, né? Eu tenho identificação a partir de identificar, né, do verbo identificar. Eu uso a identificação, ou se eu for criar uma frase, seja algo para identificação dos problemas, né? Eu posso usar simplesmente para identificar os problemas, né? E não eu vou criando essa sequência de substantivos, né? Identificação, problema e por aí vai. Então, usar o verbo, que dar essa noção melhor de algo direto, de algo concreto. E a nominalização, ela traz abstração, ela traz algo mais abstrato, né? Traz substantivo. Seria isso. Aí a Simone está perguntando se a linguagem simples atinge todas as áreas. Estou tentando usá-la quando publico notícias no site da minha instituição. O que me incomoda, entre aspas, são os textos, por exemplo, dos editais. Como é possível usar a linguagem simples nesse contexto? Difícil, né, dos editais? Porque eu acho que a Simone... Deixa eu ver se a Simone está com a câmera ligada. Tá, não. Mas, Simone, LS atinge todas as áreas? Se ela pode atingir, se a gente pode aplicar a linguagem simples em todas as áreas, seria isso? Eu te diria que sim. Eu te diria que sim, porque são essas diretrizes. Escrever com frases mais curtas, escrever usando mais verbo do que substantivo, escrever
em ordem direta, né, usar um vocabulário mais adequado ao público-alvo que você está comunicando, tudo isso é possível para qualquer tipo de comunicação, inclusive a comunicação oral. E os editais são coisas extremamente longas. Eu mesma, há alguns meses, estava querendo participar de um edital da cultura, e eu me peguei me perguntando várias vezes, várias coisas, né? Então, acho que os editais, eles podem lançar mão de várias questões para tornar mais conciso o conteúdo e organizar melhor graficamente, visualmente. Eu acho que os editais, às vezes, eles se beneficiariam muito da questão da linguagem visual, né? Posso utilizar títulos e intertítulos muito mais elucidativos, né? Muito mais rápido de eu encontrar. Eles podem, ao invés de ter aqueles parágrafos, aquelas paredes de palavras gigantes, eles podem enumerar, usar tópicos, usar quadros, né? Tem uma série de recursos que a gente pode aplicar para facilitar a leitura, para facilitar até a gente encontrar a informação que a gente está querendo naquele edital, né? E o trabalho de concisão. Se eu uso o verbo, se eu uso voz ativa, por exemplo, ao invés da voz passiva, eu já diminuo o verbo, porque a voz passiva eu tenho que ter 2 verbos, né? Uma locução verbal. A voz ativa me deixa com um verbo só. As palavras podem ser palavras mais curtas também. Não preciso, às vezes, usar palavras imensas, né? Com 4, 5 sílabas, né? Posso usar palavras similares, né? E que deem conta de comunicar aquilo que é necessário, mas que são mais curtas. Tudo isso influi, tudo isso vai influindo, né? Então, é isso, é usar essas diretrizes em benefício da concisão do texto, né? Reorganizar a informação, colocar as informações mais importantes no início do edital, deixando as informações complementares mais para o final, e suprimir, sempre dá para suprimir, sempre dá para fazer um enxugamento, né? Trabalhei como revisora nas edições UFC durante 7 anos. Às vezes eu pegava briga com os autores, porque eu cortava, mas eu provava que aquilo ali estava redundante, que estava repetindo, que não estava bom, né? Que estava, inclusive, cansando a leitura. E no final eu ganhava, porque a gente sempre pode simplificar, e sem perdas para o texto, né? Você não vai tornar o texto, mesmo o texto jurídico, algo infantilizado, algo bobo, algo que possa, digamos, tirar, como é que eu posso dizer? Agora me escapou o termo, mas que vá judiar da língua portuguesa, né? A gente preza muito pela língua portuguesa, como eu falei, eu sou professora de português, né? Eu sou escritora também, nem ia falar, mas também escrevo. Então, assim, linguagem simples não é esse processo, e dá para simplificar, né? Aí a Olivia colocou que é uma questão de muita prática, né? Muita mesmo, Olivia. Porque o trabalho com texto, com redação, ele é infinito, né? A gente pode estar sempre se aperfeiçoando, melhorando. As versões textuais, quanto mais você trabalha, melhor, né? Então, é muita prática mesmo, experimentar. Vejo que o serrapilheira.org, por exemplo, tem editais de pesquisa muito simples, sem perder a importância e seriedade do trabalho. Correto. Né? A linguagem simples não tira a importância e nem a seriedade. Pelo contrário, né? A linguagem simples se preocupa em trabalhar um texto que deixe transparecer essa seriedade, esse compromisso, né? E que estabeleça uma relação de confiança. Porque vai fazer sentido, porque as pessoas vão compreender de imediato, sabe? E isso é muito importante. A Nath colocou aí que o nosso cartão tá aí, ela já colocou no chat. E a Simone tornou a falar dos editais da Serrapilheira. Vou conhecer, viu, Simone? Eu não conheço. Vou tomar nota aqui para divulgação científica. Os textos são muito claros, perfeito. Obrigada. Eu que agradeço. Mais alguém? Gente, podem falar também pelo áudio, mostrar as carinhas.
E é muito bacana isso, né, Bel, de a gente ver a língua portuguesa e a comunicação, que é a base da inovação, eu acredito, principalmente nesse momento agora, que a gente tem que digitar muito e se fazer entender da forma mais clara possível, porque tudo virou online, né, que a comunicação seja mesmo como uma flecha. Exato, Né? porque você já imaginou que nesse meio digital, né, no acesso de serviços, solicitações digitais, a gente não tem um interlocutor, né, ali humano, muitas vezes, né? É você e a tela, e o conteúdo que está na tela. Então, esse texto precisa ser autossuficiente, eu não vou ter um diálogo ali, né? Então, a ideia é que realmente as pessoas se sintam confortáveis com a leitura, com o texto e compreendam imediatamente, né? A PLEN, que é a Rede Internacional de Linguagem Simples, ela fala que para que uma comunicação esteja, de fato, em linguagem simples, é preciso que as pessoas, né, os leitores, cidadãos, cidadãs, eles encontrem rapidamente a informação, eles entendam imediatamente essa informação que eles encontraram e, uma vez que eles entenderam, imediatamente eles façam uso dessa informação. Né? Na área jurídica, isso é fundamental, gente. Como é que ele vai agir? Qual é a ação que está sendo pedida para ele ali? Eu já recebi correspondência jurídica que eu não sabia o que eu tinha que fazer. Qual era a minha ação? O que eu tenho que fazer? Li, treli, reli, não sabia, né? Muitas vezes. Tem que ter um tradutor ali, um intérprete. E aí tá vindo para mim, cidadã comum, né? Não sou da área jurídica, não teria obrigação de entender. Então, a gente precisa pensar um pouco. É muito perturbador, viu, Márcia? Assim, a linguagem simples é algo um pouco revolucionário mesmo, porque traz a gente para uma reflexão. São muitas reflexões a respeito. Mas é isso, se a comunicação não cumprir essas 3 etapas, né, se ela não for fácil de encontrar, primeiramente, e se ela não for compreensiva, eu não vou conseguir usar, então vai ter prejuízo, vai ter dano, vai sobrar para alguém, né? Vai sobrar para o cidadão, muitas vezes, e vai sobrar para os governos, vai sobrar para as outras esferas, né? Porque como é que a pessoa, né, pode cumprir um dever, por exemplo, se ela nem entende, né, qual é o dever que ela tem que cumprir, né? Então, isso acaba gerando alguns ônus. E tem impactos positivos, tem impactos, inclusive, financeiros. A Colômbia já mensurou, o BID já mensurou, na Colômbia, impactos positivos de aplicação da linguagem simples lá, né? Então, desonerou muito servidores, né? Então, às vezes, parece bobagem, mas não é, né? Servidores que às vezes ficam destacados para sanar dúvidas, atender canais de plantão de dúvidas nos governos, né, de serviço. Não tem mais. Então, se ocupam com outras coisas mais urgentes, mais importantes, né? Porque não precisa mais ter essa parada, essa tomada de tempo para esclarecer o que poderia ter sido esclarecido, né? Uma coisa, só para fechar mesmo, que me chamou muita atenção no começo da pandemia, em abril, mais ou menos, uma reportagem na televisão de uma moça, acho que era em São Paulo, se eu não estou enganada, numa fila quilométrica de um banco, e ela estava dizendo, não, eu cheguei aqui 5 horas e estou nessa fila porque eu preciso desse auxílio e eu não entendi, né? Eu não compreendi, mas eu vim aqui no banco porque a moça vai me dizer, ela vai me explicar, entende? Então, é cruel, no meio de uma pandemia, a pessoa está numa fila desde as 5 horas da manhã para ter a confiança, a certeza e a credibilidade de que ela vai sair com a informação e vai entender para ela poder acessar e suprir aquela necessidade dela, né? Então, se ela tivesse conseguido encontrar a informação com facilidade, tivesse conseguido entender imediatamente, ela já teria agido. Não teria uma formação de fila gigante, né? Seria uma fila bem menor, talvez, porque como ela, devia ter outros, né? Pessoas ali que precisavam ter um atendimento humano para tirar a dúvida, né? Então, muito prejuízo, né? É um efeito em cadeia que a Olivia está colocando aqui, né? Aí a Thaís botou que trabalha com expedição de cartas, mandados, e muitas vezes sinto essa vontade de facilitar a leitura para os destinatários, mas tenho receio de omitir algum termo jurídico, por exemplo, que seja essencial,
e acabar prejudicando o ato. Como resolver? Conversando com os colegas, direção, juízes? Com certeza. A linguagem simples, a gente pode trabalhar de mãos dadas com as áreas técnicas, né? Com a área jurídica. A área jurídica vai poder te dizer quais termos você vai poder trabalhar, modificar, substituir, suprimir, né? A gente fez um trabalho em cooperação, um termo de cooperação, né? Que a gente simplificou. Foi feito com a Mariana Zonari, que a Márcia até está querendo convidar também para conversar aqui, será ótimo. E eu sentei com ela e a gente ficou exatamente debatendo, assim, Mariana, o que é que pode? Isso tem algum prejuízo? Isso acarreta alguma coisa? Não dá? Dá? Então, é uma coisa que vai cedendo, sabe, Thaís? Dá para ceder, dá para otimizar essa comunicação. Também teve uma colega que fez uma oficina presencial que estava dizendo, mas linguagem simples é perigoso, porque o governo pode reter informação. Não é isso também, né? Não vai reter nada, né? Não vai cortar nenhuma informação. Só vai tornar aquela comunicação mais acessível. É só isso, né? Vai reestruturar essa comunicação, né? E aí, com a prática, que a Olivia também falou, muita prática, é que a gente vai descobrindo os caminhos, né? Como aplicar essas diretrizes, como usar a comunicação visual a favor, o design, tudo isso importa, né? O efeito é em cadeia, é mesmo. É isso. Muito bem, nosso tempo já está terminando aqui. Quero saber só se tem mais alguém para fazer pergunta. Aninha? Hoje não? Não vou fazer pergunta, não, mas vou dizer assim que eu sou super fã da linguagem simples e acho que é o caminho, viu, gente? Olha, parabéns. Ana, Eu sou estamos muito... juntas. Eu gosto demais disso. Que bom, que bom. Já está no movimento, então. Que maravilha. Já estou pensando aqui, ó, Ana, vamos pensar para a gente fazer uma capacitação ano que vem. Já estou pensando assim, oficina de mandado, oficina de, né, dos documentos de secretaria, principalmente, algumas, né? Pode contar comigo. Bora. Eu acho que é começar a experimentar, né? Façam grupos, né? Comecem, experimentem de braços dados com as áreas e vão validando aos poucos, vão testando, faz um teste AB para ver esse ou esse, né? A gente vai começando aqui agora esses testes, né? Mas vai sentando. Aqui a gente sentou e pesquisando, revisando, tudo ao mesmo tempo agora, experimentando, né? É um caminho, é muito gradual o processo, é isso aí. E ânimo, né? Energia para segurar o movimento, para tocar o movimento. Muito bom. Eu esqueci de passar, me empolguei aqui ouvindo e esqueci de passar o formuláriozinho para quem tiver interesse no certificado, né? Quem for servidor, para preencher o forms aqui, está no chat, mas podem também mandar e-mail para o Inova. E vamos ver se vocês ajudam a gente também, facilitar alguma oficina ano que vem, vamos ver se dá certo. Vamos mais sim. alguém? Mais alguma Ótimo. pergunta? Meninas, obrigada mesmo de novo por ter vindo para fechar esse ano, foi bem bacana. Eu brinquei que a linguagem é simples, mas o ano foi complicado, mas a linguagem não precisa ser. Por aí. Então, ó, já estão me avisando que o link não deu certo. Deixa eu tentar aqui de novo. E linguagem complicada em ano difícil como esse, né, Márcia? Ninguém merece. Não dá. Para quem gosta de uma leitura curtinha e leve para o ano, digamos assim, né? Porque dá, a Isabel escreveu no nosso Medium, né? Temos um artigo sobre cidadania e saúde pública em tempos de pandemia, bem quando estávamos
A gente brinca que a gente rasgou a pauta que a gente vinha traçando ali, e a Isabel escreveu, tá bem bacana, não tá longo, e dá um pouco do que a gente acredita de importância aí dessa linguagem na forma de resposta do governo à crise, né? Deixa eu ver se dá certo agora. É isso mesmo, a resposta foi muito rápida. A gente também teve um movimento de simplificar a linguagem, de tentar ficar mais acessível possível nos sites, né? A Giovana, que estava aqui, a Ana, o pessoal que trabalhou junto comigo. Dá uma olhadinha se está funcionando agora, se não, podem me pedir pelo inova, que eu providencio. Ué. Descobri aqui. Não aceita mais respostas. Como assim? Tá, vamos tentar de novo. E aí, pessoal, quem puder ir abrindo as câmeras para a gente tirar uma foto para registrar o momento. Vamos fazer isso mesmo. Seria massa. Quiserem tentar agora eu abri lá. Acho que eu confirmei o formulário. Alguma coisa deu com esse formulário hoje. O que será? Estou vendo ele aqui. Perguntas. Coisas da tecnologia. Para mim, abriu. Abriu? Porque eu liberei as respostas. Ah, tá, você liberou. Zenilda, quero te ver, Zenilda, abre aí. Ela tá sem câmera. Tem um monte de gente que a gente tá com saudade de ver, assim, de vez em quando, pelo menos uma vez por mês eu consigo ver. Vai ser outra hora, viu, Márcia? Para me ver vai ser outra hora. Mas, se começar o assunto de tocarmos aqui a linguagem simples, eu tenho muito interesse. Porque trabalhando com as pessoas assim direto, que antes eu conversava com elas, né, gente, como oficial de justiça, mas agora tendo que fazer boa parte do trabalho via eletrônica, WhatsApp, e-mail, realmente eu senti uma dificuldade grande e uma necessidade enorme de reformular os textos mandados, uma forma mesmo de encontrar, de falar com as pessoas, né? Tô dentro, viu, Marcinha? Isso, bora com clareza. Né? Estranho. Clareza é tudo. Você vai fazer essa conta aí, Nath? Vamos, então vamos lá. Estamos em quantas pessoas? 36, então eu vou colocar várias telinhas aqui pra gente. Isso, vão ser duas. Vamos lá, primeiro grupo. 1, 2 e... Aqui, deixa eu salvar para a gente tirar a outra. Em todos que não sabem qual tá. Exato. A habilidade da pandemia aqui, né? Vamos lá, próxima. 1, 2 e... Pronto. Todos contemplados, imagino. Eu mando para vocês. Beleza. E a gente vai estar lá no Instagram, sigam a gente. Então é isso. Vamos... Parabéns, né, pelo movimento. Parabéns. Super abertura e entrar de cabeça nisso. Parabéns demais. Obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são super inspiradores lá. E feliz aniversário, né, Iris? Que venham aí muitos desafios para a gente tocar mais um ano aí pela frente. É isso aí. Então, super tchau, obrigada, gente. pessoal. Obrigada, um bom Natal, bom ano, bom recesso para todo mundo. Nos vemos provavelmente em fevereiro, o próximo link convida. Isso. Valeu, gente. Obrigado. Abraço.